Senhor falou ao meu coração enquanto eu estava pregando domingo passado que eu deveria pregar uma mensagem hoje e dar a oportunidade, se você quisesse, trazer algo que representasse altares na tua vida, coisas que te afastam de Deus, para que nós orássemos e, se precisar, nós vamos quebrar aqui diante do Senhor nesta noite. Não sei se você se lembrou de trazer, não sei se isso é importante para você, mas talvez depois que você ouvir essa palavra aqui, de repente você vai repensar. Não estou falando que você não trouxe, estou falando que talvez você não lembrou de trazer, né? Uma peça de roupa de alguém que você sabe que precisa de Deus na vida dele, de alguém que está envolvido em altares ou com altares que não tem nada a ver com Deus, lá dentro da tua casa, na tua família, porque é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando da bênção na nossa casa, nós estamos falando da bênção do Senhor na nossa família, nós estamos falando da bênção do Senhor no nosso casamento, nos nossos relacionamentos familiares, conjugais. Tem alguém interessado que a bênção do Senhor se estenda? Saia daqui desse altar, mas não fique aqui, querido. Alcance toda a tua casa, toda a tua família, porque isso é importante para Deus. Que você tenha uma família assim abençoada. Então, o que o Senhor disse ao meu coração é que nós devemos quebrar os altares que foram erguidos ao longo da nossa vida, ou então, nesses últimos tempos que de repente, querido, nós viemos erguendo, mesmo sem perceber, muitas vezes, altares para Deus, primeiro no nosso coração. Por quê, pastora? Porque o primeiro altar que precisa ser quebrado é aquele que está no teu coração. Tudo que te afasta de Deus são altares para outros deuses. Tudo que é altar, que não te aproxima de Deus, que não glorifica a Deus, que não adora a Deus, tudo que ocupa no teu coração um lugar muito grande, querido, de repente um lugar até pequeno, para alguns até tão insignificante que nem percebe que tem um altar ali que precisa ser quebrado. E Deus falou ao meu coração: quebrem os altares que foram erguidos no coração, dentro de casa e no meio da família. E eu vou ministrar essa palavra para você, querido. E no final dessa mensagem você vai entender, que talvez você não trouxe, mas lá dentro da tua casa você sabe o que precisa ser quebrado. E o Senhor disse: quebrem altares que não são para mim, e erga um altar para mim. Erga um altar de adoração para o Senhor, o Deus da tua vida. Erga um altar de rendição a Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Para que todos se rendam a esse Deus maravilhoso. Para que ali dentro da tua casa vocês possam viver na totalidade as coisas maravilhosas que Deus tem para vocês viver lá dentro, mesmo em família. Porque viver em família é um grande desafio. Eu estou terminando essas mensagens hoje, eu não sei o que Deus vai nos direcionar para pregar domingo que vem. Mas de todas as mensagens que eu preguei nesse mês, durante esse mês, que foi pregada aqui nesse altar, a intenção do Pai é que nós abrimos espaço, querido, para que o novo de Deus adentre a nossa família, e tudo aquilo que nos afasta, a gente vai identificando e detectando e tirando do nosso meio, querido, tudo aquilo que não pertence a Deus, dentro da nossa casa, principalmente da nossa vida, no nosso coração, nos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, porque tudo começa dentro de mim. Diga: tudo começa aqui dentro. Depois rompe para fora, porque nada vai acontecer do lado de fora se primeiro não romper dentro de mim. Mas vamos lá. Deus falou com Jeremias. Jeremias era apenas um moço, e Deus levantou Jeremias no meio de uma situação onde o povo de Deus tinha sido levado cativo no exílio babilônico. E Jeremias tinha já presenciado tantas bênçãos de Deus. Jeremias foi um dos profetas que Deus levantou no meio do reinado de alguns reis, por exemplo, do rei Josias e alguns outros reis, o filho do rei Josias. Alguns reis muito bons, onde ele viu a mão de Deus agindo, ele viu Deus, ele conheceu Deus.
E a Bíblia diz que depois daquele tempo, o povo de Deus foi levado cativo na Babilônia. E ali, Deus levanta o profeta Jeremias para falar para Jeremias: Jeremias, o meu povo está exilado, está escravo, está longe de mim, se afastou de mim. Eu te levanto hoje, Jeremias. Eu te levanto hoje, disse o Senhor para Jeremias, Jeremias 1, de 9 e 10. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca e disse-me: Senhor, eis que ponho, disse o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca, Jeremias. Olha, eu ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Essa foi a profecia que Deus deu para aquele profeta naquele tempo, dizendo para ele: tudo o que não é meu, tudo que não faz parte de mim, tudo que não é do meu reino, tudo que não fui eu que levantei, tudo que não fui eu que edifiquei, Jeremias, eu te levanto neste tempo, sobre esta nação, sobre este reino e sobre os reinos, para que você arranque, derrube, destrua e arruine tudo o que é altar que foi erguido para outros deuses, para outras religiões, para idolatrias, para tudo aquilo que me afasta e afasta o meu povo de mim. E você vai ser a boca, Jeremias. Aí você sabe todo o contexto. Jeremias disse: Senhor, não sei falar, blá, blá, blá. E Deus falou: Jeremias, cala a boca, fica quieto, deixa que eu faço. Quem vai fazer sou eu, Jeremias, eu vou fazer através de você. De repente tem alguém que fala aqui no nosso meio: pastor, eu não sei fazer isso aí que você está falando. Eu não sei falar, eu não sei orar, eu não sei adorar, eu não sei cantar, eu não sei pregar uma palavra lá dentro da minha casa, falar de Deus para a minha família. Jeremias também falou. E Deus disse: olha, para de falar. Tocou a boca dele. Falou assim: ó, eu ponho as minhas palavras na tua boca. Para que Deus use a tua boca para derrubar todos os altares de Baal que foram levantados lá dentro da tua casa. E pasme, idolatria é o que menos tem no nosso meio. Se eu fosse falar para você: derruba os altares das idolatrias que está lá dentro. Idolatria que eu estou falando no sentido literal. Porque aqui era. O povo estava se envolvendo com outros deuses, adorando outros deuses, mas no nosso caso, aqui não. Aqui tem um povo de Deus, um povo crente. Aqui tem um povo crente em Jesus Cristo. Aqui tem um povo que adora o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se eu falar para você: derruba aquele altar de idolatria que tem dentro da tua casa, você vai falar o que para mim? Bateu a cabeça, pastora? Não tem altar de idolatria lá dentro da minha casa, eu tenho certeza que não tem. Pelo menos não esse tipo de idolatria que você sabe que eu estou falando. Só que existem tantas outras idolatrias, querido. Existem tantos outros altares. Mas, pastor, o que é altar? Altar é lugar de sacrifício. É um lugar de uma oferta para Deus. Diga: altar é uma oferta para Deus. Foi isso que Deus falou para eu falar para você, que você precisa tirar os altares que você está fazendo para outros deuses que não é para o Senhor e levantar altares para Deus lá dentro da tua casa, na tua família e na tua própria vida. Porque não pense você que porque de repente você não é casado, não tem uma família, não é para mim e é para você também. Porque dentro da nossa casa espiritual e dentro do ambiente que nós mesmos vivemos conosco mesmo, sozinhos lá dentro, nós precisamos observar que altares nós temos levantado dentro da nossa casa. É para Deus? Ou não? No Antigo Testamento, escuta, que é muito importante você ouvir isso aqui. No Antigo Testamento, nós encontramos muitos altares, exemplos de homens. E no Antigo Testamento era uma prática muito comum. De tudo que acontecia de muito importante,
se erguia um altar para Deus como um memorial naquele lugar. E ali, aqueles altares geralmente eram feitos de pedra, metal ou madeira. Algo visível. E de repente alguém vai me dizer, pastora, mas eu não tenho um altar visível lá dentro da minha casa. Calma que você já vai entender. Que hoje já não precisa mais. Esse tipo de altar. Lá era literal. Eles faziam como um memorial. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para você entender. Eu não posso falar minuciosamente de cada um, mas eu posso citar cada um para você entender. Entenda o que eu estou falando, que a tua casa é um lugar onde Deus, Ele deseja ser adorado, querido. A tua casa é um lugar onde Deus precisa ser convidado a estar. No domingo passado eu falei uma casa, uma família, um homem, uma mulher cheios do Espírito Santo, o que acontece? E agora eu estou falando uma casa onde há um altar erguido para Deus. Exemplos de altares que foram levantados para Deus como um memorial. O altar de Abel, por exemplo, Abel, ele levantou um altar, o altar da adoração. Ele reconhecia que o Senhor era o único Deus verdadeiro e digno de ser adorado. Ele levantou um altar para Deus ali. O altar de Noé, que é o altar da gratidão. Quando eles saíram da arca, ele e a sua família, eles adoraram a Deus, eles ergueram um altar ali. O altar de Abraão, que é o altar da fé. Quando ele entregou seu filho em sacrifício, a Bíblia diz que depois que Deus proveu o cordeiro e todo o sacrifício foi aceito e não precisou que o Isaac fosse sacrificado, o Abraão levantou um altar da fé ali para Deus, ele chamou de Jeová Jireh. O altar de Isaac, que é o altar da superação. O Isaac, o filho de Abraão, a Bíblia diz que todas as vezes que Isaac ele cavava um poço, porque a água é essencial para a vida. E onde eles estavam, eles precisavam cavar poços para que a água viesse para a subsistência dele. Toda vez que eles cavavam poços, a Bíblia diz que os filisteus iam lá e entulhavam os poços dele, do Isaac e do seu povo. E a Bíblia diz que depois de muito tempo, eles venceram a guerra contra os midianitas, os filisteus. E os filisteus pararam de perseguir o Isaac. E ali, depois de muito tempo que aqueles filisteus tentavam intimidar o Isaac, intimidar o povo de Deus, invejando da sua prosperidade, a Bíblia diz que eles pararam de perseguir e o Isaac venceu aquela guerra contra os filisteus e tomou posse de novo dos seus poços e ergueu um altar para Deus, o altar da superação. O altar de Jacó, o altar do compromisso. Lembra quando ele viu uma escada? Uma pedra que ele colocou como uma coluna quando ele viu a escada que levava ao céu, e a Bíblia diz que Jacó então levantou ali um altar para Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você já vai entender porque é importante isso que eu estou falando para você. O altar de Jacó, está escrito em Gênesis 28, 22. Esta coluna é memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus. E eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. O altar do compromisso. O altar de Davi, que é o altar da conciliação. Davi, depois de ter pecado muito, e como consequência dos pecados de Davi, uma praga havia devastado toda a terra, naquele tempo, na responsabilidade de Davi. Então a Bíblia diz que ali em 2 Samuel 24, 19 e 25, põe aí para mim, 2 Samuel 24, 19 e 25, Davi subiu conforme a palavra de Gade. Gade era um profeta que o Senhor mandou para falar para Davi. Olha só, irmão, Deus usou o profeta Gade e falou assim para Davi: Davi, Deus falou que vai acontecer alguma coisa muito ruim, ou é uma praga, ou é falta de chuva, 3 coisas eu não me lembro direito o que Deus falou, mas você escolhe uma, que dentro de uma dessas 3 vai acontecer com você e com o seu povo. Davi ficou apavorado, e Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado,
E olhou Araúna era o dono de umas terras, e viu que vinham para ele o rei e os seus servos, e saiu, pois, Araúna, e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que veio o rei, meu senhor, ao seu servo? O Araúna disse, um homem rico, de posses, de terra. E ele disse Davi: eu vim para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aqui bois para o holocausto, trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. E tudo isto deu Araúna ao rei. E disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo eu te comprarei essa terra e esses objetos do sacrifício. Por quê? Porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos ou sacrifícios que não me custem nada. Assim, Davi comprou eira e os bois por 50 siclos de prata. Não darei ao Senhor sacrifício que não me custe nada, disse Davi. Eu não oferecerei sacrifício que não me custe ao Senhor. Muitos de nós hoje queremos dar algum sacrifício ao Senhor que não nos custe, querido. Se custar alguma coisinha, a gente já começa a dar um passo para trás e dizer: eu não quero. Se custar alguma coisa para mim, se eu precisar perder alguma coisa para oferecer esse sacrifício, se eu precisar tirar alguma coisa da minha vida para oferecer um sacrifício a Deus, para levantar um altar a Deus, seria mais fácil para o Davi pegar de presente aquela terra, aqueles animais, não custaria nada para ele, ele iria lá e sacrificava. Mas eu quero dizer para você que existem algumas coisas na nossa vida que nós vamos ter que sacrificar. Se nós quisermos levantar altares para Deus, tem coisa que não cabe na nossa vida mais. Não dá para viver, querido, entre dois pensamentos. Não dá para viver servindo a Deus e servindo a Baal. Não dá para viver em santidade com Deus e em pecado, como se fosse uma pessoa qualquer, porque você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa qualquer, você foi separado por Deus. Você é santificado por Deus. Vai te custar alguma coisa. Só que eu quero falar uma coisa para você. Houve também um último altar que foi levantado na Bíblia. Um último altar. Quem levantou foi Jesus Cristo, o Senhor. Que levantou esse último altar literal que eu estou falando aqui. Foi Jesus que levantou. Aonde, pastora? No Calvário. Jesus, ele levantou o altar do sacrifício, o único altar e o último altar, o altar definitivo, o altar eficaz. E a Bíblia diz em Hebreus 9, 26, a parte B do versículo e o versículo 28. Somente a parte B. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez que se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício em si mesmo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado, ao que esperam para a salvação. Eu vou ler de novo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Agora, já não precisa mais. Ele já ofereceu de uma vez por todas. Agora, já não precisa mais um altar de metal, de pedra, de madeira, um altar visível. Nós não precisamos de altares visíveis para adorar o nosso Deus. Nós não precisamos, apesar de que tudo isso são exemplos que nós podemos querer tirar para a nossa própria vida e agir conforme aqueles homens. Eles se apresentaram diante de Deus, eles ofereceram sacrifícios a Deus, eles levantaram altares a Deus, em memorial na vida deles, na família deles, na nação deles, de quem era Deus para eles. Aqueles memoriais, no fundo, significava isso, quem era Deus na vida deles. Que significava Deus para eles.
Aí eu te pergunto, o que significa Deus para você? O que significa Deus lá dentro da tua casa? Quem é Deus lá na tua família? Meu querido, não há mais espaço para altares, você não precisa. Tem pessoas que até fazem. De repente a gente vai em algumas casas que tem lá um altar, uma mesinha com alguns objetos, uma Bíblia, tem alguns altares. Mas eu quero te libertar de uma coisa. Você pode ter 10 altares dentro da sua casa, um em cada cômodo. Se aqui dentro do teu coração não houver um altar ao único Deus verdadeiro, não adianta. Mas se tiver um altar lá feito, pode ser, não tem problema. E você se inclina de coração, não diante do altar, mas diante do Deus do altar. Diante do Deus verdadeiro, do Deus que era, é e sempre será. Está tudo bem. Ah, não, pastor, eu só tenho uma Bíblia aberta lá, e toda vez que eu passo lá, eu olho para aquela Bíblia e o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como um mantra, querido, não adianta nada. Mas se você passar lá, de repente olhar para aquele Salmo 23 que seja, e dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor. E começa a se inclinar diante do pastor, e não da Bíblia, que está lá aberta. Você está entendendo o que é erguer um altar para Deus? Tua família. Erga um altar para a tua família, adorar a Deus dentro da tua casa. Diga: nossas vidas sobre o altar. Diga: minha família sobre sacrifícios para Deus. Por quê, pastor? Porque isso agrada o Senhor. O apóstolo Paulo nos adverte, querido, em Romanos 12, tão conhecido de todo mundo. Portanto, irmãos, eu suplico-lhes, eu rogo, que vocês entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Vocês entenderam? Que seja vivo, que seja santo e que seja agradável a Ele, do jeito que Ele se agrada. O que significa isso, pastor? Que eu devo adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Eu não posso adorar a Deus do meu jeito. Eu não posso adorar a Deus como eu quero. Tem requisitos para o altar de adoração. Tem requisitos. E nesses momentos de entrega, querido, porque adorar no altar é entrega total. Nossa vida sobre o altar significa entrega total e condicional a Deus. Diga: entrega total e incondicional a Deus. Nossa vida sobre o altar significa, deixa eu falar, nossa vida sobre o altar, eu poderia dizer nossa família sobre o altar, nossas casas sobre o altar, nossos filhos sobre o altar. Significa o quê, pastora? Diga: entrega total e absoluta, incondicional a Deus. É lugar de rendição. Essa entrega incondicional, querido, é um lugar de rendição. Eu me curvo, mas eu me curvo. Se curve diante de Deus. Se curve diante de Deus. O que é isso, pastora? Não se rende. Não se entrega. Tem sempre alguma coisa mais importante. Você sabe, querido, que quando um animal era levado ao altar para ser sacrificado, ele não saía de lá com vida, não. Você sabia disso? Todo animal que era levado para o altar do sacrifício, ele era morto. Para ir no altar e estar no altar do sacrifício, tem que morrer. Tem que morrer. Morrer para mim mesmo, morrer para as minhas vontades, morrer para as minhas
intencionalidades, para os meus pensamentos, morrer para os meus sentimentos, para o meu, sabe, querido, aquele sentimento tão inferior a Deus. Muitas vezes, sentimentos, querido, tão pequenos, tão ínfimos, sem importância. E a gente fica dando tanta importância para alguns sentimentos, que aqueles sentimentos, eles vão ficando tão grande, que a última coisa que ocupa o nosso sentimento é Deus. É mesmo, só Deus para nos ajudar. Que a gente se pega demais a coisa muito pequena. E aí, pastor? Quando o cereal era levado ao altar, porque os cereais, tinha oferta de cereais também no altar. Quando a oferta era de cereais, os cereais lá no altar, sabe o que acontecia com ele? Era queimado. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar tudo que não presta, querido. Deixa queimar tudo que não glorifica a Deus. Deixa queimar tudo que te afasta do Senhor. Pastora, do que você está falando? Vou falar já. Nossa vida, nossa família sobre o altar também significa viver em verdade. O que é isso, pastora? Não ter vida dupla. Viver em verdade, em sinceridade, é o teu sim, sim, o teu não, não. É ser crente de verdade. É ser de Deus e ser de Deus de verdade. É não se posar, querido, de santo num lugar como aqui. E por aí ser um mundano. Eu já conheci gente assim. Na igreja levanta até mão para adorar. Às vezes nem levanta, né, querido? Porque às vezes, né, nem tem ânimo para levantar a mão para adorar. E aí fica aqui, mas aqui é como se fosse. Só que lá fora, só Deus para dar conta. Que não tem mudança, não tem transformação de vida. Só que sobre o altar, você vai ser transformado. Se você estiver no altar de Deus, você vai ser transformado. Por quê? Porque aí o animal é morto e o cereal é queimado, querido. As nossas obras más, elas são passadas pelo fogo. E Deus vai tirando de nós tudo aquilo que nos afasta de Deus. E aí é para valer. Não é tira agora e depois amanhã você já volta de novo naquele lugar. Tira hoje, vai lá naquele lugar de novo. Não, quando é no altar, se é no altar é genuíno. E quando Deus tira para valer, querido, Ele nos limpa. Porque é no fogo que nós somos purificados. Aqui, viver em verdade. Aqui, filho, não cabe pecados escondidos. Sabe aquelas coisas escondidinhas que a gente faz que ninguém vê? Isso que ninguém vê. Não estou falando de coisas muito graves aos olhos humanos. Eu estou falando de hábitos que muitas vezes nós temos, querido. Está tão longe de Deus. Ai, querido, não tem um ânimo para orar, não tem ânimo para adorar, não ora, não lê a Bíblia, não canta um louvor dentro de casa. E aí, só quem vive lá em casa sabe, as contendas, as confusões, as traições, né, querida? As pornografias. Os vícios, as bebedeiras, as conversas, as tolices. Eita Deus. Nossa vida no altar não cabe, querida, essas práticas mundanas, sabe? Nós somos diferentes do mundo. Sua família é diferente do mundo. Não adianta, filha. Você não vai se sentir bem mais. Não vai ser igual mais.
Você não vai conseguir fazer igual mais. Vai ter um incômodo dentro de você. Não dá. Não dá. Não cabe, querido, ódio disfarçado de amor dentro de casa mais. Ama e ama de verdade. Eu odeio, mas eu tenho que fingir que amo. No altar não cabe. Ama de verdade. No altar você renuncia o teu ódio, o teu sentimento de raiva, de ira, de amargura. E você ama. Ama com todos os defeitos, porque ninguém é perfeito. E olha, querido, dos que têm defeito, olha para você. E eu olho para mim. Quem é o pior? Por quê? Porque eu me conheço, você se conhece. Está escrito em Salmo 1. Salmo de número 1, que é para você levar para a tua vida. Você que é o animal do altar, o cereal do sacrifício. Salmo de número 1. 1-3. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. No máximo, vai sentar na roda dos esclarecedores. Na roda dos esclarecedores você pode sentar, você pode ter comunhão, você pode conversar, você pode ter amigos, você pode levar para dentro da tua casa. Você pode e deve ter gente ao teu redor que sejam da roda dos esclarecedores e não dos escarnecedores. Por quê, pastora? Porque antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. E as suas folhas não cairão, e tudo que ele fizer prosperará. Diga amém. Fala bem alto de novo, amém. Estou falando para você acordar, tá bom? Para você parar de ficar com sono. Porque essa palavra aqui é para tirar você, é para tirar os altares da tua vida, é para te despertar para aquilo que está te afastando de Deus, irmãos, e para te aproximar do Senhor teu Deus. Você tem livre acesso a esse altar, a esse caminho. Por quê? Que muitas vezes a gente insiste em ficar longe. A nossa vida sobre o altar também significa proteção. Sua família no altar está protegida. Ergue um altar a Deus pela sua família lá dentro da tua casa, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer a tua família protegida? Leva ela para o altar. Leva ela para o altar. Querido. Já foi o relógio. Desculpa, irmãos. Oi, querido. Você precisa proteger sua família, meu irmão. A igreja não consegue proteger a tua família. A igreja no máximo te instrui, te dá o caminho, te aponta a direção, prega a palavra. Mas você precisa proteger a tua família que está debaixo da tua responsabilidade. Feito Samar em Juízes 23, 11 e 12. Samar era um dos guerreiros, dos valentes de Davi. Lembra dos valentes de Davi? Samar era um dos valentes de Davi. E a Bíblia diz que houve uma época que eles estavam em guerra contra os filisteus. E todas as vezes que eles plantavam, os filisteus iam lá e colhia. Lembra? Aí houve uma colheita prontinha para ser colhida de um campo de lentilha. Estava lá pronta, um campo de lentilha para ser colhida. E os filisteus, em guerra contra o povo de Deus, declararam guerra. E que iam lá se apossar de tudo que era do povo de Deus. Sabe o que aconteceu? Todo o povo, inclusive os guerreiros, inclusive os armados, os exércitos, todo mundo, fugiu. O que o Samar fez? Olha o campo de lentilha dele aqui. Cadê o Samar?
aqui não. Aqui não, filisteu. Esse campo de lentilha tem dono. Esse campo de lentilha é meu, disse o Samar. E eu vejo uma coragem de Deus naquele homem, irmãos, que olha, poucas vezes eu vi um homem se encorajar sem nada. Simplesmente na coragem, na força, na confiança que ele tinha em Deus. Porque ele era de Deus e ele conhecia o poder desse Deus amado. E naquele campo de lentilha, aquele homem, ele ergueu um altar para Deus sem ter feito literalmente um altar. O altar da fé, o altar da confiança, o altar da coragem, o altar da responsabilidade que ele teve sobre aquele campo. E eu vou dizer para você que a tua família é aquele campo de lentilha. Sabe aquela mulher que você tem lá em casa, homem? Aquela esposa linda que você tem lá em casa? Fala o nome dela. Sabe aqueles filhos que você tem? Como que é o nome deles? Pois é, o teu campo de lentilha. O que você vai fazer com esse filisteu que está só na espreita querendo tragar sua família? Será que você tem coragem? A coragem de Samar? Eu declaro, eu profetizo sobre os homens desta igreja, os pais desta igreja, eu declaro sobre os maridos dessa igreja, a unção de Samar que vai te levar a esse lugar de defesa do que é teu. Defende o que é teu, irmão. Se tiver um homem aí do teu lado, irmãs, fala para eles, defenda o que é teu em nome de Jesus. Ou você vai entregar? Você vai entregar? Depende de você, Samar. Você é o Samar dessa geração. É só o homem, pastora? Não. A Bíblia fala de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdendo uma, ela foi atrás da que se perdeu diligentemente. Ela tinha 10. Ela tinha 10, perdeu uma e ainda ficou com 9. Só que aquela que se perdeu, querida, falar para você, ó, está em Lucas 15. Ela procurou diligentemente até encontrar. Sabe o que aquela dracma significava? Algo de grande valor. O que a sua família é para você? Algo de grande valor. Pastora, ela poderia ter deixado lá, como se fosse algo que não tivesse nenhuma importância, porque ela tinha mais 9. Sim, ela poderia. Mas eu vou falar para você o que significa aquela dracma que aquela mulher perdeu e que ela foi buscar. E eu vou falar para você, querido, você precisa buscar, querida. Você precisa trazer de volta, minha irmã. Você precisa resgatar aquilo que se perdeu dentro da tua casa. Pastor, do que você está falando? Por exemplo, do amor. Se o amor se perdeu lá dentro da tua casa, como aquela dracma, você vai ter que buscar, ir atrás e resgatar o amor. Pastora, quem me dá? O Senhor te dá, mas você vai ter que buscar. Quem mais, pastor? O respeito. O perdão, querida. Ai. Louvor, vem aqui. Você precisa buscar de novo o perdão. Oh, querido. Coisa linda, coisa maravilhosa, é uma casa cheia de perdão. Errou, brigou, pisou no calo, chateou, ofendeu. Ai, pastora, se perdeu o amor, perdeu o respeito, mas busca o perdão. Acha a dracma do perdão que está perdida? Minha irmã, a comunhão, a honestidade, a fidelidade uns com os outros. Porque se um disso ficar perdido, compromete todo o restante. Mas você é uma bênção, minha irmã, você sabe do que eu estou falando. Filhos, seja um Gideão lá dentro da tua casa. Queria que toda a igreja estivesse aqui para ter ouvido essa mensagem hoje. Mas quando, lá em Juízes 6, a Bíblia diz que Deus levanta Gideão. E Gideão era um moço, menino, moço.
E aqui a guerra era os medianitas que estavam contra o povo de Deus. Havia uma guerra dos medianitas contra o povo de Deus. E a Bíblia diz que Deus falou para Gideão: eu vou te levantar, Gideão, varão valoroso, você vai ser guerreiro e você vai vencer as guerras que eu vou te colocar na mão. Só que antes você vai ter que derrubar os altares de Baal. Você sabe onde estavam os altares de Baal, querida? Sabe onde estava? Onde ficavam os altares de Baal que Deus falou para Gideão que ele ia ter que derrubar? Onde ficava? Alguém sabe me dizer? Dentro da casa do pai de Gideão. O pai de Gideão tinha um altar a Baal, uma estátua construída de uma deusa dentro de casa. Ou de um deus, Baal, dentro de casa. Deus disse para ele: vai, quebra esse altar de Baal. E a Bíblia diz que ao quebrar aquele altar, ele livrou a família dele, a casa do pai dele, a cidade e toda a nação. E aí, depois disso, Deus diz: agora você levante um altar. Derrube o altar de Baal e levante um altar para Deus. Foi isso o que Deus falou. Foi um menino que tomou o lugar da responsabilidade dentro de casa por um chamado de Deus e disse: aqui não, aqui acabou o seu reinado. Até hoje você reinou aqui. A partir de hoje, quem reina aqui é o único Deus verdadeiro. Basta um se levantar, querida. Se um se levantar lá dentro da tua casa, os outros vêm junto. Se você destruir os altares que não tem nada a ver com Deus lá dentro da tua casa, filho, eu estou falando de tanta coisa. Estou falando de tela, de celular, de televisão, de tanta coisa. Estou falando do tempo que muitas vezes nós gastamos com tanta outra coisa e não gastamos com Deus. Dinheiro que muitas vezes nós gastamos com tanta coisa, mas nós não gastamos com Deus. Estou falando de altares que precisam ser quebrados, querido, e altares que precisam ser levantados. Eu não sei se na tua vida, na tua casa, na tua família, eu quero encerrar essa série de mensagens desse mês aqui, dizendo para você: esse é o tempo. É o tempo dos Samás, é o tempo da mulher das dracmas, é o tempo dos Gideões se levantarem neste lugar. Eu estou chamando aqueles que queiram se levantar comigo aqui dentro deste lugar para derrubar os altares. Porque se tiver altar levantado aqui que não for para o único Deus verdadeiro, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Tudo que não glorifica o Senhor, todo pensamento, sentimento, toda vontade, todo trabalhar que não glorifica o Senhor, tudo aquilo que nós intentamos fazer, que não tem nada a ver com Deus, tudo aquilo, querido, que vem na nossa vida para atrapalhar o fluir, o fluxo do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunhão com Deus. Se você for um que sabe, eu preciso derrubar altares na minha vida. E eu não vou só derrubar altares não, mas eu vou levantar um altar para o meu Deus. Como uma aliança renovada, querido. Uma vida santa, uma família abençoada, posicionada, uma família conduzida pelo Espírito de Deus, onde o Senhor reina. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo.
Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Se você quiser, você pode se colocar de joelhos aqui no altar nesta noite. Em sinceridade, o Pai te viu. Em sinceridade, o Pai te vê. A obra do Senhor começa na tua vida quando você, querido, quando você expõe em sinceridade aquilo que você precisa expor diante do Senhor. Ele já sabe, mas o Senhor trabalha com o teu coração rendido. Se você quiser entregar nesta noite, neste altar, os teus altares, se você quiser entregar o altar da tua vida, daquilo que você fez como omissão, e muitas vezes você não entregou para Deus o que era de Deus, muitas vezes você ocupou a tua vida com coisas que não eram de Deus, e roubou de Deus um tempo que era dele, na tua vida, por tantas coisas. Essa noite é noite de cura, é noite de renovar a aliança. Eu te dou a oportunidade, você que tem que querer, mas o Senhor está aqui dizendo, se você quiser, querido, você pode recomeçar hoje. Oh, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Eu sou tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. E de repente, amado, é o teu relacionamento familiar com teu marido, com a tua esposa. De repente tem altares que precisam ser derrubados. Como Jeremias, o Senhor quer usar a tua vida para derrubar esses altares nesta noite. Se eu fosse você, marido, catava na mão dessa mulher e vinha para esse altar agora. Show, de green, de rime, anda, ramanai, labá, shabá. Convide o Senhor a estar dentro da tua casa. Convide o Senhor a estar dentro do teu casamento. Convide o Senhor a curar o teu relacionamento conjugal. Oh, rabá, shabá, kabá. Ah, Espírito Santo. Sim, Senhor. Pastor Júnior, vem. Choreba. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Oh, Espírito Santo. Senhor, a obra é tua. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Xande glorianda ela maia sodererebas. Seu perdão, Senhor. O seu perdão é completo. Pri. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Pastora Dani, é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Oh, Romilda, vem. Eu sou. Ora por aquela mocinha para mim, Rô. Ora por aquela mocinha de saia bege. Xanda glorianda ramana ela Sheila. Ora pela Solange, por favor, filha. Claudineia, vem.
Show, derrababababá. Pode vir, querido, vem mesmo. Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir. Entrega tudo a Ele. Andressa, vem, filha. Filha, traz ela aqui, Lilian. Traz essa menininha de cabelinho. Traz ela pra cá, ó. Traz ela aqui desse lado. Vem aqui, Andressa. Aqui, ó. Pode vir, vem. Oh, completo o teu perdão. Oh Deus, Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Oh, o teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Toma o teu lugar e reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vida, Deus. Toma o teu lugar e reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre a minha vida. Reina sobre a minha Tudo está nas tuas mãos, Jesus. Tudo sabes, tudo vês e tudo provês. Obrigada, Jesus. Aleluia. Oh. No Santo dos Santos, Senhor. Faz uma quebra com eles, querida. Irmãs, pastoras, faz uma quebra, uma renúncia. Levem eles a renunciar, levem elas a renunciar. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde.
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Tua presença, 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 tua presença é o meu prazer. Senhor, no santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Se houver alguém no nosso meio e deseja entregar sua vida para Jesus, se quiser erguer um altar para Deus, entregando a sua vida para Jesus, você tem liberdade de vir aqui à frente também e receber uma oração. Nós vamos dizer: Senhor, escreve o nome deste homem, desta mulher no teu livro. Que Deus abençoe a todos nesta noite, queridos. Que o Senhor leve a todos guardados na paz, na bênção. Que o teu caminho seja um caminho de paz, a tua vida, a tua casa seja abençoada. Que os teus filhos sejam abençoados do Senhor. Que tua casa seja um tabernáculo para Deus. Em nome de Jesus. Vão na paz, na bênção. Presença é o meu prazer, Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer.
que Deus te